Oi, meu nome é Erla Jamal e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema super curioso e super polêmico. Conheci o meu marido pela internet. Gostaram do tema? Se você, assim como eu, tem uma história de amor muito engraçada, fica aqui comigo. Gente, aproveita e se inscreve aqui no canal e também me siga lá no Instagram, o @erlajamal. Conheci o meu marido pela internet. Parece até tema do programa Casos de Família, mas não é, gente. Sim, eu conheci o meu marido pela internet. Mas quem nunca utilizou dos avanços da tecnologia para dar uma bagunçada no destino, na vida amorosa, entre outras coisinhas? Bom, gente, quem nunca que atira a primeira pedra, né? Nos anos 2000 chegava a tão sonhada internet discada e com ela também chegaram os sites de relacionamento. Muitas pessoas devem lembrar das famosas salas de bate-papo, do ICQ e posteriormente do MSN e do Orkut. Gente, quem lembra como a gente ficava ansioso para chegar sábado e domingo para ficar o dia todo na internet, para conhecer gente nova, para ficar conversando com gente que a gente nem conhecia. Foi no início do ano de 2006 que a minha história começa com a internet. Foi numa bela tarde de sábado ou de domingo, eu não lembro, que eu tava lá na internet e resolvi entrar numa sala de bate-papo. Eu nunca me esqueço, né? Era a sala de bate-papo da UOL, era a mais famosa que tinha, que todo mundo entrava. E eu contei já pra vocês, né? Eu mencionei em outros vídeos que eu morava no interior de São Paulo, né? Num município bem pequenininho que se chama Itatinga. E no site, né, da UOL, ele era por regiões, e a cidade mais próxima da minha cidade era a cidade de Botucatu. Então a gente entrava nessa sala, né, da cidade de Botucatu, e eu sempre entrava, todo fim de semana a gente entrava, eu, as amigas, ficava lá conversando o dia todo. E foi nesse dia, gente, que eu acabei mandando uma mensagem, né, perguntando se alguém estava a fim de tecer. Na época o TC era alguém a fim de teclar. A gente tinha vários códigos da época, né, e ninguém me respondeu. Daí eu mandei uma outra pergunta, se alguém estudava na Unesp. A Unesp é uma faculdade estadual do estado de São Paulo que fica em Botucatu. Tão concorrida como era entrar na sala de bate-papo, né, do UOL, né? E daí vocês não vão acreditar, o meu marido respondeu que sim, que ele era da Unesp. Aí que começa toda a nossa história. Gente, eu também esqueci de mencionar para vocês que na época, pra gente entrar nessas salas, né, de bate-papo, era preciso, né, era necessário a gente ter um nickname. O nickname nada mais era como um apelido. A gente não colocava o nosso nome de verdade, né? A gente colocava um nickname, o apelido. O meu era Ágata. Eu lembro até hoje, eu sempre usava a Ágata. E daí, na hora que eu fiz aquela pergunta, né, se alguém queria teclar, né, TC, ou se alguém estudava na Unesp, meu então marido, que tava lá na sala, respondeu. O apelido dele, o nickname dele da época, era o apelido de faculdade dele, né, Mingo. M-I-N-G-O, Mingo. E ele me respondeu, né, que sim, que ele estudava na Unesp. E daí a gente começou a conversar. A gente conversou um tempão, eu me recordo desse dia, né, lá na sala de bate-papo. E daí, gente, eu mencionei também que além da sala de bate-papo, tinha o MSN. O MSN, gente, nada mais era como o WhatsApp
dessa época, né? Como se fosse muito antigo, né? Mas antes tinha o MSN. Então a gente conversava lá no bate-papo, lá na sala de bate-papo, ficava conversando. E se você se interessasse por alguém, se a conversa rendesse, o que você fazia? Você passava, né, o seu MSN. Ai, gente, dei um barulho aqui. Desculpa, estão fazendo uma obra aqui na rua. Mas continuando, você passava o seu MSN, né? E vocês iam pra esse lugar que era uma conversa reservada, tipo um WhatsApp mesmo, gente. Quem é dessa época vai lembrar com toda a clareza o que era o MSN, como ele remete ao WhatsApp atual. E lá a gente ficou conversando, eu e meu marido. Mas aquele dia, gente, a gente conversou e parou por ali. A gente não conversou mais. Ficava a pessoa como WhatsApp, né? Ficava lá o nome da pessoa guardado, igualzinho. É o mesmo, a mesma dinâmica de um WhatsApp. E se você quisesse conversar, você conversa ou não. E eu lembro que a gente não conversou por muitos meses. Depois a gente não trocou sequer uma palavra. Mas aí vocês devem estar se perguntando: nossa, eles conversaram e não deu nada. E aí? Como que foi o resto? Então, gente, o resto foi, foi início de 2006, eu acho que foi janeiro, final de janeiro para fevereiro, que a gente se conheceu pela sala de bate-papo e acabou trocando um MSN. Só que eu precisei, acho que foi em junho, julho, eu precisei de uma ajuda. Tinha um estágio no Horto Florestal lá da minha cidade, eu precisava fazer tipo uma carta de apresentação. E como ele fazia faculdade, eu pensei, eu vou perguntar pra ele se ele pode me ajudar. Gente, ele não me ajudou. Não me ajudou, eu precisei da ajuda dele e ele não me ajudou. Mas a gente continuou conversando. Eu acho que foi mais ou menos assim. Ele veio perguntar se tinha dado certo, alguma coisa assim do gênero. Eu não lembro com muita clareza, mas foi mais ou menos isso. E a gente começou a conversar novamente pelo MSN. E a gente conversava todos os dias. Até que o próximo passo era sala de bate-papo, MSN, e o próximo passo era troca de telefones. Eu passei o meu celular e ele passou o celular dele. E o fato mais curioso, gente, era a dificuldade que a gente tinha com o celular naquela época, naquele início dos anos 2000. Era muito difícil, não era tão acessível, como era internet de escada, não tinha no celular, né? Ter um celular com uma internet móvel era muito caro e tinha de ter um celular bom eu nem sei falar o termo, mas para conseguir ter uma internet, né, no celular. E naquela época a gente nem tinha crédito, gente. Eu lembro que eu tinha um celular para receber ligação da minha mãe, assim, porque eu fazia faculdade, quando saía com as amigas, com as meninas, e só. Mas assim, nunca tinha crédito, gente. Muita gente dessa época vai entender, a gente não tinha crédito para mandar uma mensagem, um SMS na época. Não era tão fácil como agora, que tem WhatsApp, tem mensagem, tem a internet móvel, internet de casa que dá para utilizar. Era uma dificuldade. Então, para você ligar para uma pessoa, você teria que pôr crédito só para fazer aquilo, colocar crédito para falar com a pessoa. Então, gente, como eu tava falando daquela dificuldade da gente ter um crédito para ligar para a pessoa, né? De celular para celular, era muito difícil e muito caro. Naquela época era muito caro para se manter telefonemas, ligações em celular. E tinha outro problema também.
Como a gente conhecia as pessoas pela internet, a gente não podia ligar do telefone fixo da casa. Porque assim, gente, pensou aparecer na conta de telefone um número estranho, diferente? Eu não sei na casa de vocês, mas da minha casa eu já sabia assim mais ou menos para quem ligava, né? Os telefones, né? Então se aparecesse qualquer número meio diferente ali da normalidade, ligava atrás. Então a gente tinha uma dificuldade, porque assim, se ligava do telefone fixo, tinha o risco do pai e da mãe descobrir e brigar com a gente, e era uma confusão. Mas nesse dia eu cheguei da faculdade, né? Um dia à noite, né? Eu cheguei da faculdade, eu acho que era numa sexta-feira, e eu resolvi ligar. Daí eu liguei pro Thiago, né, pro meu marido. Eu liguei pra ele e a gente conversou, gente. Eu tenho até o e-mail, eu vou deixar aqui um e-mail pra vocês. Porque depois que a gente conversou, eu mandei um e-mail, porque ainda, gente, eu tava falando com ele, era aqueles telefone de bateria, né, os telefone sem fio, e acabou a bateria na hora, gente. Gente, olha a situação. Não, porque eu tinha de falar escondido, ligar escondido, conversar escondido e ainda acaba a bateria. Que confusão, gente, era. Era muito confuso naquela época. Bom, depois de muito tempo, mas muito tempo de conversa, olha, não foi pouco, gente. Eu falei pra vocês, ó, eu conheci ele no início de 2006, era janeiro, fevereiro, né? Final de janeiro para fevereiro. Daí a gente parou de conversar. Daí a gente retomou as nossas conversas, acho que foi em junho ou julho, acho que julho. E a gente tava naquele negócio de conversa e tal, até que chegou em setembro, gente. Eu estava apaixonadíssima. Não me perguntem. Eu não sei nem explicar pra você como a gente pode se apaixonar por uma pessoa que nunca viu, nunca conversou, nunca sentou do lado, só por internet e por telefone. Gente, eu tava tão, mas tão apaixonada. Assim, o meu marido sabe disso. Se ele não sabe, ele vai ficar sabendo que eu tava tão apaixonada, tão caidinha, mas tão caidinha nele, que assim, gente, eu já não podia mais comigo, era uma loucura, eu deitava e acordava só pensando nisso. Até que um dia em setembro, né, ele ficava me enrolando, né, e eu falei assim, não tá certo, gente, eu preciso conhecer essa pessoa, porque como a gente pode se apaixonar por uma pessoa que a gente nem conhece, nem sabe, de repente vai ver a pessoa, nem é tudo aquilo que a gente tá imaginando, tudo aquilo que a gente tá idealizando, e tipo assim, vamos marcar. E eu pressionando, gente, eu confesso, ó, pressionando, ele nem muita bola, assim, até que a gente teve uma discussão, gente, olha pra você ver como era um relacionamento mesmo virtual. A gente teve uma discussão, assim, porque eu queria conhecer ele ficava falando que não, isso e aquilo, arrumando mais desculpa lá, até que eu mandei um e-mail, gente, mas um e-mail tão mal educado, gente, eu não sou mal educada, viu? Não sou, quem me conhece sabe o doce de pessoa que eu sou, mas eu mandei um e-mail muito mal educado. Eu até vou pôr o título pra vocês do e-mail e da data do e-mail, acho que foi 2 de setembro de 2006, né? E o título do meu e-mail era The End, tipo o fim. Gente, vamos resolver, senão acaba de vez isso. Vamos nos resolver. E até hoje a gente morre de rir com essa história, pra quem a gente conta e tudo mais, porque foi assim, gente, foi louco a coisa. Finalmente, gente, no dia 3 de setembro de 2006, a gente marcou um encontro. Sim, a gente ia sair do mundo virtual e ir pro mundo real. Assim, gente, antes que o pessoal comente, eu até vou falar mais pra frente esse assunto, mas antes que o pessoal comente, acho uma loucura, sim, gente, foi uma loucura. Era muito comum naquela época. Quem é dos anos 2000, daquela época que deu um boom da internet, sites de relacionamento, salas de bate-papo, ICQ, MSN, Orkut, era muito comum, gente. Comum, porém perigoso. E depois, mais pra frente, eu falo sobre isso. Voltando ao dia 3 de setembro, gente,
a gente marcou o encontro. Só que vocês lembram que eu comentei que eu morava em Itatinga e o meu marido em Botucatu. Itatinga e Botucatu, gente, dá uma diferença de ônibus, assim, uns 40 minutos. E para isso, a gente tem horário de ônibus para ir, para voltar, precisa de dinheiro da passagem para ir, para voltar. E para que acontecesse esse encontro, eu precisei de ajuda das minhas amigas, né? Porque, gente, eu fui escondida. Sim, gente, eu não contei pra minha mãe. Eu fui escondida. Por isso que eu falo, eu vou falar lá pra frente mais sobre isso, né, no final do vídeo, mas assim, eu fui escondida. Eu precisei da ajuda de duas amigas, né, a Dayana e a Claudenice, né, a Clau. E o que aconteceu, gente? A gente era muito amiga de frequentar a casa uma da outra e tudo mais. E nesse dia, pra eu poder sair de casa, eu falei que eu ia na casa da Dayana. A minha casa era numa esquina, ainda numa esquina, e a casa da Dayana é na outra esquina. E a rodoviária é na esquina. Então era muito próximo, tudo. E a Claudenice morava na esquina de cima. Sabe, cidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo mora perto e a rodoviária é bem perto de tudo? É a minha cidade. O que aconteceu, gente? Eu precisei falar pra minha mãe que eu ia na casa da Dayana passar o domingo. Dia 3 foi num domingo. Eu precisei falar pra ela que a gente ia, né, eu, a Claudenice, todo mundo se encontrar lá na casa e ficar a tarde toda. O ônibus, gente, era 15 para as 4, às 3h45 da tarde. E só que eu precisava sair nesse horário e também eu precisava do dinheiro da passagem. Como eu não podia pedir pra minha mãe o dinheiro, eu tive que pedir pra Claudenice, pra Clau, ela que me deu o dinheiro da passagem. E o que aconteceu, gente? O problema maior era que o ônibus passava em frente da minha casa. E o meu pai tem um comércio, uma padaria, do lado da minha casa. Então foi uma confusão porque ninguém podia me ver, eu era escondido e tudo mais. O que eu fiz, gente? Ônibus 13h45. Saí umas 3 horas, fiquei lá na Dayana, eu já tinha pego dinheiro com a Clau, entrei lá no ônibus, no horário do ônibus. Gente, na hora que o ônibus passou em frente da minha casa, eu abaixei. Eu abaixei pra ninguém ver, pra eu não correr nenhum risco de acontecer alguma coisa, pra não dar certo o encontro. Olha que loucura, gente. Depois de toda a loucura, gente, finalmente eu chego na cidade de Botucatu. De ônibus, gente. Consegui. Ninguém me viu, ninguém me notou. O encontro marcado era numa praça que tem até hoje, né? A Praça do Antigo Fórum. É super movimentada, fica tipo numa avenida. Então eu já marquei lá, né? Pra qualquer coisa, né? Eu tive pelo menos, né? Essa segurança, né? De vou marcar em um lugar público, né? Conhecido, isso e aquilo, né? E lá eu cheguei. Gente, a dificuldade estava tão grande que eu precisei ligar, cobrar para minha amiga, a Dayana, para a Dayana ligar pro Thiago para avisar que eu tinha chego na cidade e que era para ele ir no ponto marcado, lá na tal da praça. Uma eternidade, gente. Assim, a loucura começa a ficar mais louca ainda de todos os detalhes. Eu, assim, contando hoje, eu tô revivendo o momento, gente. A gente para pensar, eu com uma certa idade agora, com a cabeça mais formada, a gente pensa, né, como a gente faz dessas coisas, né? E até daí que o Thiago chegou no encontro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava sentada no banco, gente, lá da praça, num banco bem assim na frente mesmo. Ele chegou, gente, avistei ele lá de longe, ele vindo. Daí ele chegou, perguntou, você é Erlás? Eu falei, sou, tal, se apresentamos. A gente conversou a tarde inteirinha, gente.
Eu não consegui olhar na cara dele de tão tímida, de tanta vergonha que eu tava, gente, de, sei lá, de toda a situação. Eu fiquei assim, tipo, eu aqui, ele aqui do lado, e eu ficava assim, de frente, gente, eu nem virava do lado pra ver a cara dele. Isso foi até às 7h45 ou 7h15. Eu não lembro, o último ônibus de Botucatu pra Itatinga era 7h15, eu acho que era 7h15. E fiquei conversando a tarde inteirinha com ele. Bom, gente, essa foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. E graças a Deus que deu tudo certo, gente. Daquele dia 3 de setembro de 2006 até o ano de 2020, eu e o Thiago, a gente nunca mais se largou. A gente, depois daquele dia, começou a namorar, depois a gente noivou e depois a gente se casou. Então, deu tudo certo. Para encerrar o vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu contei a minha história aconteceu no ano de 2006. Como eu já adiantei para vocês, foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Eu, Erlaz, com os meus 35 anos, hoje jamais faria isso. Eu acredito muito em destino, eu acho que era o meu destino naquela época. Eu fiz, eu paguei para ver. E assim, eu contei a minha história mesmo, que ela é muito engraçada, muito divertida, assim, mas eu quero alertar que não é para incentivar ninguém a entrar numa internet, num site de relacionamento, em algum aplicativo e conhecer uma pessoa para ser o amor da vida dela. Pode sim acontecer, o meu caso não é o único isolado. Tem várias pessoas que conheceram pessoas na internet, deram certo, estão casadas e tudo ótimo, mas assim, a internet é um terreno perigoso, eu falo, é um mundo perigoso. Tem pessoas boas, muito boas, com boas intenções, mas também tem as com más intenções. A gente nunca pode deixar de pensar que sim, se há bem, há mal, né? E eu contei mesmo pra falar pra vocês o como eu conheci, né, o meu marido, que realmente foi pela internet. E espero que vocês tenham gostado muito desse assunto, desse tema, que para mim também foi muito divertido relembrar, reviver toda a fase, assim, que quando a gente para pensar, né, gente, é gostoso, né, essa fase que a gente tá apaixonada, se conhecendo e tudo mais, né, daquele friozinho na barriga e tudo, assim, a gente tá novo, né, e tudo mais. E foi isso, gente, espero mesmo que vocês tenham gostado muito. Curtam aqui o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Beijo!